pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a gente está começando aqui as aulas para os nonos anos, né? Voltando aí do feriado, espero que vocês tenham descansado, espero também que vocês tenham aí aproveitado esse primeiro momento, né? De 3 dias aí diretão. O pessoal que está no nono ano ainda teve o Onda Tech, ainda tem outros projetos que vocês participam, então, de repente, utilizaram aí o feriado para se organizar nos estudos e aí caminhar para o finalzinho do ensino fundamental, não é? Para esse finalzinho aí dos anos finais, literalmente, e aí a gente vai na reta final junto com vocês, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula. Essa aula aqui é produzida em conjunto, né, gente? Como vocês bem sabem, o professor Tiago produzindo aqui as nossas aulas, eu, o professor Pedro ministrando e a gente trocando de lugar aqui no chat, tá certo? Justamente para isso a gente tem o formato da aula digital para apresentar a melhor maneira, né, a aula funcionar da melhor maneira aqui para vocês, podendo ser assistida nesse momento ao vivo ou depois através do YouTube, né, no aplicativo ou também pelo computador, tá certo? Você pode fazer aí o acesso às aulas anteriores através desses dispositivos, né? Para que a gente tenha interação no momento da aula, a gente tem o aplicativo do Educa, que já está aí há um bom tempo. Todo comecinho de aula a gente acaba falando, né, para que você aí consiga fazer o acesso. Eu vou passar a palavra rapidinho hoje para o professor Pedro, que está me ajudando hoje com o manuseio desse aplicativo e com os comentários, tá bom? Diga lá, professor. Fala, galerinha. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa aula para os alunos aí dos anos finais do nono ano. Como o Briane falou, o sistema da nossa aula é um sistema de aula digital, onde você pode acompanhar a aula ao vivo pela TV, pelo celular ou pelo computador, certo? Depois vocês também podem acompanhar as reprises, certo? Da nossa aula. E também Briane vai falar sobre o nosso canal no YouTube, onde você pode acompanhar as nossas aulas também, certo? Então, para assistir essa aula, você que está assistindo aí pela TV, e não teve acesso ainda ao aplicativo, tá? Você vai pegar o seu celular, abrir a sua câmera e colocar aí nos 2 QR Codes que estão aparecendo aí na sua tela, certo? Seja ele o seu sistema operacional Android ou iOS, tá? Depois disso, você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, lá onde você vai fazer o download do mesmo, certo? Depois disso, o aplicativo ele vai pedir o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do seu dia de nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, certo? E lá você vai ter a oportunidade de participar aqui com a gente no chat, mandando suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões. Você também vai ter acesso à trilha, tá, de cada semana, onde você vai ver todo o conteúdo programático, além de ficha de exercício também, que vai te ajudar na hora de resolver aí as questões, certo? Mandando também para o seu professor aí na sua escola, para ele te dar todo o suporte, certo? Então, eu vou passar agora a palavra para a Briane. Não esqueça de fazer o download do aplicativo, tá, gente? É de suma importância estar aqui ao vivo com a gente, tá bom? Bom, gente, a ideia é que a gente consiga, no momento da aula, ter essa interação, né? Tornando a aula mais dinâmica e personalizada. Afinal de contas, se você manda sua pergunta, seus comentários, a gente vai responder aqui no momento da aula ao vivo e você vai estar participando ativamente da nossa aula, tá certo? Como a gente falou da importância dos comentários, né? Para que a gente consiga trazer a maior quantidade de informações que vai atender aí as suas dúvidas, tá bom? A gente também tem hoje a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Quem está me ajudando hoje aqui é a Amanda. Olha aí, gente, seja bem-vinda, Amanda, para que a gente consiga aqui transmitir um pouquinho mais de conhecimento, tá certo, gente? Então, ó, como a gente falou lá no YouTube, né, tem um repositório de todas as aulas já ministradas aqui no nono ano. Esse conteúdo que a gente vai ver hoje, inclusive, tem lá na playlist da gente, a gente já falou anteriormente sobre isso. Hoje a gente vai trazer uma outra ideia, né, uma outra perspectiva, mas o conteúdo sendo o mesmo. Afinal de contas, agora no finalzinho, a ideia é a gente fazer algumas revisões para que vocês lembrem, né, desses conteúdos e saiam com esse conteúdo fresquinho aqui do nono para o ensino médio, tá certo? Então, vê, agora, Tiago já está dizendo aqui, né? Vamos começar essa aula e a gente vai relembrar a ideia do que seria um triângulo retângulo, né? A aula hoje vai falar de relações métricas no triângulo retângulo. E para isso a gente precisa entender
como que esse triângulo é formado e quais são os elementos que ele possui, tá certo? Então a gente tem aí, ó, meu amigo Tiago gosta muito dessa palavra, a forma prototípica de visualizar um triângulo retângulo, né? E o que significa a prototípica, né, professora? É aquela situação de você dizer assim, olha, pensa num triângulo retângulo. Normalmente, a gente pensa num triângulo retângulo desse jeitinho aí, porque a gente já tem essa imagem constante, né? Toda vez que se dá o exemplo sobre isso, a primeira ideia que a gente tem quando está estudando matemática, que pede para você pensar nesse elemento, né? Nessa figura aí plana, você já pensa no triângulo desse jeitinho. Mas ele pode aparecer desse outro jeito aqui, né? E aí a gente começa a perceber em relação ao tamanho dos lados, os lados que estavam sendo utilizados aí como base. Agora, já deixou de parecer uma forma constante, apesar de ainda ser um triângulo retângulo, mas a gente não pensa nesse primeiro momento. Ou se pensa, você já está aí desmistificando da sua cabeça a posição influenciando diretamente no exemplo, né? Um triângulo retângulo, ele vai ser um triângulo retângulo independente do jeito que ele vier. Basta que ele conserve os elementos que fazem com que a gente chame o triângulo desse jeito, tá certo? E aí a gente também tem esse outro jeito, né? Então, Tiago já tinha comentado aqui anteriormente com vocês sobre as maneiras da gente perceber esse triângulo. Na verdade, aí tem 3, mas poderia vir de várias maneiras, né? A gente ainda podia utilizar de outras posições desse triângulo, porém a gente está utilizando os lados como base, né? Então você vê, ó, nesses 2 exemplos iniciais, a gente utilizou ali os lados que formam um ângulo de 90 graus para representar a base desse triângulo, né? O apoio desse triângulo na horizontal. E aí a gente depois virou esse triângulo utilizando o outro lado, que forma um ângulo de 90. E por fim a gente utilizou ali o outro lado que está faltando, o lado de maior comprimento aí no triângulo retângulo. Então a gente está apoiando na horizontal todos esses lados. Mostramos 3 maneiras de visualizar aí o triângulo retângulo, mas a gente poderia fazer qualquer outra rotação, né? Não necessariamente utilizar o apoio na horizontal. Mas para o objetivo da nossa aula hoje, é importante que a gente tenha uma dessas bases sendo apoiada aí na horizontal, né? Utilizando a base sendo paralela, tá certo? E aí a gente vai comparar e dizer o motivo pelo qual a gente está trazendo desse jeito, né? Então, quando a gente observa o triângulo desse jeito, existem alguns elementos que dá para a gente começar a comparar. A gente começa a pensar que nos jeitos anteriores, nas maneiras anteriores que a gente mostrou, existiam elementos que se destacavam. Inclusive, o ângulo de 90 graus ele estava apoiado na nossa horizontal. Mas agora, o ângulo de 90 graus está lá em cima e o meu apoio ali ele está com aquele comprimento grandão, né? Então, a gente já tem aí a noção de como chamar essas medidas, essas distâncias. A gente também já tem noção do que está acontecendo em relação a esse ângulo de 90 graus e a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, tá bom? Então, ó, observando aí, a gente tem somente a parte externa agora, né? O triângulo estava pintadinho, né? A figura plana estava completa. Agora a gente tem aí somente os traços em relação aos lados, os segmentos que formam esses lados, e aí a gente começa a observar a relação entre os apoios dos lados, né? Esses lados no triângulo retângulo, eles recebem outros nomes. E a gente já viu que, de acordo com esses nomes, eu consigo identificar de qual lado a gente está falando. Então, a gente começa a perceber os nomes dos lados do triângulo retângulo são dados a comparar. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos, né? E o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. A gente também tem algumas informações em relação a essas comparações, né? A hipotenusa vai ser o lado de maior comprimento aí no triângulo retângulo. Então, a gente já começa a colocar, sempre peço para vocês fazerem as anotações, né? A gente já começa a colocar aí algumas características que fazem com que a gente identifique cada um desses lados, que a gente comece a perceber que, de acordo com a palavra que a gente fala, você já identifica diretamente qual que é o lado que a gente está se referindo, quais são as características que ele possui, certo? A gente nunca vai ter uma hipotenusa formando um ângulo de 90 graus. Sempre os lados que formam o ângulo de 90 são os catetos, né?
E aí a gente vai ter o lado oposto, que vai ser o único lado que vai sobrar aí no triângulo, ao ângulo de 90 graus, sendo a nossa hipotenusa, tá certo? Então já começa a perceber várias informações que a gente dá sobre o mesmo lado, dependendo da perspectiva que a gente está abordando aí, beleza? Então, a gente começa a perceber que a hipotenusa sempre vai estar oposta, né? Acabei dando spoiler aí antes de chegar ao slide. A hipotenusa vai estar sempre oposta ao ângulo de 90 graus e por isso vai ser o maior comprimento, né? O cateto, e aí a gente começa a perceber a relação de altura, né? Desse elemento que a gente chama altura. E aí, independente de ser triângulo, de ser retângulo, quando a gente fala de altura, altura de um determinado objeto, a gente está medindo esse valor do ponto de referência, né, do nosso horizonte, com o ponto mais alto que ele vai ter. Como a gente vai ter que essa comparação ela vai ser perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, e utilizando isso no triângulo retângulo, a gente tem ali que se o triângulo for apresentado desse jeitinho aí, a altura que a gente vai obter vai ser idêntica ao tamanho do cateto, ó. Deixa grandão aí, Devinho, por favor. Obrigada. Então, quando a gente tem essa altura coincidindo com o tamanho do cateto, significa o quê? O ângulo de 90 graus está apoiado ali. Então, ele está assim, com a medida perpendicular, né? Que a gente está fazendo aí esse ângulo de 90. Então, a gente tem aí coincidência entre a altura e o valor do cateto, beleza? Se a gente começar a perceber a inversão dessa figura, vai acontecer a mesma coisa com outro cateto, ó. A gente vai ter o ângulo de 90 graus apoiado na nossa horizontal, o outro cateto que estava sendo utilizado como base agora, ele ficou em pezinho, né? E de acordo com essa nova perspectiva, a altura vai coincidir com o mesmo valor do cateto. Então, a gente já começa a comparar aí esse tipo de percepção. Se o nosso triângulo estiver apoiado na horizontal, né, estiver apoiado na nossa base em um dos catetos, o outro cateto vai ser relacionado à altura. Então, a gente tem ali, ó, o cateto menorzinho agora é a nossa base e o cateto maior virou a nossa altura devido a formar um ângulo de 90 e a gente tem aí a coincidência entre esses dois elementos. Até aí eu acredito que está tudo bem, né? Só que, e se a gente tiver o triângulo nesse formato? Eu vou dar uma pausa agora, uma pausa dramática agora, para passar a palavra para o professor Pedro, para ele fazer as considerações iniciais sobre esse primeiro momento, também falar um pouquinho ali do que está rolando no chat. Bom, pessoal, começamos aí o estudo, né, falando sobre o triângulo retângulo. Então, essa ideia de triângulos, todos já têm, né, em relação às séries anteriores. Então, você vai encontrar aí um polígono que possui 3 lados, certo? Depois, Briane definiu para você a relação que existe, tá, entre o triângulo retângulo, onde dos 3 ângulos existentes, um desses ângulos vai ser um ângulo reto, por isso que o nome é triângulo retângulo, tá? Um ângulo reto que é igual a 90 graus, certo? E aí, uma questão bastante importante que ela colocou ali para a gente foi em relação à posição que você coloca o triângulo, tá? Geralmente, quando se vai desenhar um triângulo retângulo, geralmente a gente escreve ele, a gente desenha ele na forma que a Briane colocou aí no último exemplo, certo? Colocando ele sempre apoiado sobre um dos catetos, certo? Mas Briane mostrou aí outras possibilidades da gente escrever, certo? Um triângulo retângulo, tá? E ela escreveu também um triângulo retângulo apoiado aí, sendo a sua base, né? No caso, apoiado aí na hipotenusa, né? Que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, você já começa a ver aí nomenclaturas, certo? Que para alguns podem ser conhecidas e para outros não, certo? Então, tenha sempre essa noção aí e sempre essa ideia de que um triângulo retângulo é um ângulo que possui um ângulo, é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, tá? Possui 3 lados, desses 3 lados, 2 são chamados de catetos e um é chamado de hipotenusa. Esse lado aí que ele é chamado de hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, certo? E, consequentemente, ele é o maior lado do triângulo retângulo, certo? Então, os catetos são os 2 lados menores e a hipotenusa ele é o maior lado desse triângulo, certo? E agora, Briane vai dar continuidade, não quero ser aqui
Dá um spoiler. Dar o spoiler ou adivinhar qualquer coisa, tá bom? Então ela vai dar continuidade aí para evoluir essa questão do conhecimento, já que definimos aí o triângulo retângulo e escrevemos aí os seus elementos em relação aos seus lados, como eles são chamados. Bom, gente, o professor Pedro aí conseguiu fazer um compilado das informações, né? A gente percebeu que se a gente parar para observar cada um dos elementos, a gente tem características específicas que dá para a gente fazer esse reconhecimento. E aí, quando a gente chega no 9º ano, uma das ideias é que a gente consiga fixar isso pelo nome, porque muitas vezes o desenho nem vem na questão, e aí você vai precisar saber ao que aquele valor está se referindo e onde que você vai colocar corretamente para resolver uma questão. Então, a gente começa a colocar aqui para você a parte visual, que é importante, mas toda vez que a gente coloca, olha, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, é o lado que se opõe a um ângulo de 90 graus. A gente está colocando para você características, contando com a possibilidade de repente esse desenho não vir e você ter a consciência de que aquilo ali está atrelado, aquela condição está uma atrelada à outra, tá? Então já vai guardando a informação, já vai fazendo a anotação de vocês para que vocês consigam entender essas relações que estão juntas, né, umas com as outras, né? Acaba sendo uma condição para aquilo ali acontecer, tá? Mas voltando aqui para Tiago ali com uma interrogação, perguntando, e se o triângulo vier nessa posição? Continua sendo um triângulo retângulo, porém, a definição de altura que a gente colocou, né, dizendo que vai ser a distância da nossa base até o ponto mais alto, ela já não vai coincidir mais com os catetos, né? Os catetos estão inclinados agora, não estão fazendo aí 90 graus. Então, a gente precisa agora de uma nova medida. Como é que a gente faz para relacionar, para colocar esse novo elemento de altura que vai aparecer aí agora, ó? A gente vai definir, né, os elementos dos catetos e a hipotenusa. Não temos altura ainda, uma vez que a gente não tem valor que vá de maneira perpendicular, fazendo 90 graus com a base, tá? Esse é o elemento altura. E aí a gente vai começar a perceber agora que essa altura vai ser inserida de que maneira? Eu vou ter que colocar ali no encontro que faz o ângulo de 90 graus e puxar essa altura até a minha base agora, né? Então, vamos começar a perceber essa relação aqui, ó, apareceu. A nossa altura, quando o triângulo retângulo vier desse jeito, ela vai ser dali daquele pontinho que forma o ângulo de 90 até um ponto aqui na nossa base, que a gente está utilizando a hipotenusa, e essa altura, obviamente, vai ter que fazer com esse pedacinho de baixo um ângulo de 90 graus, tá certo? A gente vai dizer que vai ser a altura relativa à hipotenusa. De acordo com a posição que esse triângulo vier, a gente já verificou que os catetos podem assumir a altura, mas nesse formato aqui, a gente vai ter que traçar essa altura e essa altura vai ter esse nomezinho comprido, né? Para você lembrar que se alguma vez a questão falar da altura relativa à hipotenusa, a gente vai estar observando o triângulo retângulo dessa perspectiva, tá certo? Então, vamos avançar aqui. E agora? Fazendo essa altura, o que é que a gente percebe? A hipotenusa original do nosso triângulo, ela está sendo dividida em dois pedacinhos, né? Se eu traço a altura de lá de cima até aqui embaixo, esse ponto aqui que ele marcado, ó, ele vai separar a hipotenusa, que inicialmente era completa, em dois outros pedacinhos. O que a gente vai relacionar agora com essas medidas? Se a gente falou que são triângulos retângulos, a gente já tem aí uma nova característica para eles. E se a gente consegue agora perceber essa divisão de uma, que é comprida, né, uma hipotenusa, em dois pedacinhos, a gente vai começar a perceber que existem relações entre esses lados, que possibilitam que a gente trabalhe com as medidas e descubra seus valores, tá certo? Então, ó, esses valorezinhos, né, esses pedacinhos aí vão ser chamados de projeções. Então, quando a gente começa a falar sobre projeção, é interessante quando a gente traz a ideia lúdica disso, né? Como que a gente vai identificar essa relação de projeção? Imagina que a gente tem ali um sol, e esse sol ele está incidindo seus raios sobre determinado objeto. Ao meio-dia, de acordo com o estudo da geografia, né, professor? Em tese, a gente tem o sol incidindo diretamente em um ângulo de 90 graus aqui numa determinada região, né? Dependendo do lugar do mundo que você esteja, isso não acontece, né, professor? Verdade. Então, a gente tem, ó, em tese, aí a gente tem uma areinha, né, só para a gente perceber essa relação. E o professor Tiago já colocou aí uma vassoura em pé. Se a gente colocar o sol
de meio-dia, incidindo sobre essa vassoura, qual que seria a projeção, qual que seria a sombra que essa vassoura ia fazer, né? Eu acho que a partir de agora ele já começa mudando a perspectiva da vassoura. E a gente tem aí a abertura das cerdas, então dá para você imaginar, a gente já está trazendo outra habilidade aí para você de perceber qual que seria essa sombra aí sendo formada, né? E aí, ó, a gente vai utilizar agora só o cabinho, já que a gente vai falar do triângulo, para você perceber esse tipo de relação. O que seria essa ideia da projeção, tá? Então, a gente está colocando o sol incidindo sobre o cabinho aí. E de que maneira a gente vai perceber isso? Não vai ter sombra, né, gente? Se a gente vai ter um ângulo de 90 graus sobre o cabinho que está fincado aqui nessa areia, que também está fazendo 90 graus, é como se a sombra estivesse embaixo do próprio objeto. Então, a gente não vai ter, de fato, a sombra nessa representação aí, uma vez que o sol vai estar incidindo o seu raio exatamente com um ângulo de 90 graus, beleza? Porém, se a gente tem uma inclinação, mesmo no sol do meio-dia, esse raio vai continuar incidindo em 90 graus, mas agora a varetinha ali, né, o cabinho da vassoura, ele vai estar inclinado. E aí sim, a gente vai ter uma sombra. É tanto que quando a gente está na praia, a gente fica procurando a posição do guarda-sol, né, para fugir ali do sol, né, não? Então a ideia é essa daí, ó, a gente vai estar projetando essa sombra, vai estar projetando aqui o tamanho desse cabinho. Mas será que é o tamanho idêntico? Será que quando a gente observa essa sombra, inclusive pelo desenho já dá para perceber que isso não vai acontecer de maneira idêntica, né? O tamanho da sombra não vai ser igual ao tamanho do objeto. Isso porque a gente está utilizando essa ideia do ângulo de 90 graus e quando esse raio bate aqui, ó, a gente vai ter que traçar aqui esse ângulo de 90. Então, a gente sempre vai estar formando aí esse triângulo retângulo e a sombra, ela vai estar sendo a projeção daquele objeto que está ali. Então, normalmente, a gente já começa a perceber, isso acontece no nosso dia a dia, né? A nossa sombra ou é menorzinha ou é maior. Eu nunca percebi a minha sombra do mesmo tamanho, porque a gente também não anda observando a sombra o tempo inteiro, né? Mas, de acordo com a perspectiva que a gente tem, quando a gente observa a sombra, existe um único momento em que a sombra vai ter o mesmo tamanho que a gente, ora ela vai ser menor, ora ela vai ser maior, ou então eu vou estar pisando em cima da minha sombra quando esse raio estiver incidindo diretamente sobre a minha cabeça com um ângulo de 90, tá? Então, a gente já começa a perceber esse tipo de relação entre projeções. E é isso que a gente vai estar estudando agora. Quando a gente tem aquela altura no triângulo retângulo, que ele está apoiado na hipotenusa, a gente viu que ela vai ser dividida, a hipotenusa, em dois pedacinhos. E esses pedacinhos vão ser chamados de projeções, tá certo? Deixa eu avançar aqui um pouquinho, ó. O mesmo vai acontecer se a gente inclinar para o outro lado, vai ter projeção também. E aí a ideia da sombra sendo a representação da projeção. Então, ó, se a gente tem o triângulo retângulo nesse formato, agora a Tiago colocou ali o sol já para a gente perceber essa relação de altura, né? A altura sendo aí o segmento vermelhinho, a gente tem que os dois catetos que estão formando esse ângulo de 90 graus estão sendo projetados na nossa hipotenusa, que seria a nossa base. Através, aí eu acho que é verdinho ou azulzinho mais destacado, né? Eu acho que é um verde água e um comprimento pretinho. Então, esses dois valores aí de baixo, esses dois comprimentos aí de baixo, são as projeções desses dois catetos que estão formando um ângulo de 90 graus, tá certo? A gente já começa a perceber que essa ideia de projeção através da sombra vai ajudar a gente a identificar quem é a projeção de quem. Se a gente observa o cateto da esquerda, a gente tem que a projeção dele está sendo aquela de azul ali, né? Se a gente observa o cateto da direita, a gente está observando que a projeção, a sombra dele vai ser aquela parte preta ali. Então, a gente começa a identificar através da verbalização... Opa, acho que eu passei demais. Pronto. A gente começa a verificar que através dessa verbalização de posição e projeção, a gente vai identificar qual é o segmento que a gente está falando. Então, vê lá. Agora a gente trouxe a estrutura geométrica mesmo, né? Deixamos de utilizar o exemplo do sol, trazendo a estrutura geométrica mesmo do triângulo retângulo, utilizando a hipotenusa como base, a gente vai ter que a altura em vermelho vai ter as projeções ali embaixo na hipotenusa, ó, a hipotenusa vai ser a medida todinha em laranja, que é a hipotenusa A, e aí a gente vai ter que os dois pedacinhos vão ser as projeções dos catetos que estão ali sinalizados. Acredito que agora já dá para visualizar melhor a relação entre esses elementos que a gente está percebendo aí.
E é a partir daí que a gente vai começar a estudar a relação entre essas projeções, tá certo? Então, a gente tem, ó, que o lado B, ele vai fazer uma projeção ali no cateto A. E aí, de acordo com o lado C, a gente também vai ter a projeção na hipotenusa A, perdão. E agora a gente tem todos os elementos sendo representados nesse triângulo, beleza? Aí é onde mora o perigo. Você tem que identificar certinho quais que são as projeções para a gente começar a fazer as relações matemáticas entre elas. A partir de agora, a gente vai começar a comparar os valores desses tamanhos, mas para isso, a gente precisa identificar de maneira correta quem é a projeção de quem. Então, veja, apesar de a maioria das bibliotecas, e aqui a gente também utilizar letras para isso, é importante que você entenda o comportamento daquele elemento. Porque pode vir em outra situação, ou em outro texto, em outra relação, letras diferentes para sinalizar a mesma coisa, tá certo? Por hora, a gente vai utilizar a letrinha M, M minúsculo, para representar a projeção do cateto C. Então, quando a gente jogar esse foco de luz em cima, né, que se a gente fosse observar a ideia da sombra, a sombra do cateto C está sendo feita através do comprimento M, tá? E aí a gente também vai utilizar a letrinha N ali, ó, para representar a projeção do cateto B. Então, percebe agora que é mais uma questão de posição. Eu quero identificar a projeção daquele cateto, então a gente vai observar a posição que aquele comprimento está de acordo com aquele cateto. A gente não vai necessariamente colocar apenas as letras. Se você souber o que você está calculando, você não precisa identificar essas letras todas desse jeito, tá bom? Utilizando dessas nomenclaturas que a gente colocou aqui, a gente vai começar a fazer a relação entre todos esses elementos, né? Deixa eu voltar aqui para o professor Pedro rapidinho para ele fazer as considerações até esse primeiro momento. O tempo da aula já está acabando, então, de repente, a gente segura um pouquinho de informação para a próxima. Diga lá, professor. Bom, pessoal, são bastante informações, né, nessa aula de hoje. Você pode notar que a gente falou apenas do triângulo, né? E eu acho que para você o triângulo era os 3 lados e acabou-se. Então, a gente primeiro mostrou que quando o triângulo ele é retângulo, ele tem 2 lados chamados de cateto e um lado chamado de hipotenusa, certo? Então, depois, Briane mostrou uma forma da gente escrever, da gente desenhar esse triângulo de forma diferente, né? Ela já queria te mostrar algo mais lá na frente, que é essa relação que ela colocou aí sobre a TV, aí sobre o quadro, mostrando para vocês todas essas relações e todas essas nomenclaturas que aparecem dentro de um triângulo retângulo, certo? Então, primeiro, você precisa ter essa ideia de altura, certo? Então, não importa a posição que o triângulo esteja, né? A altura do triângulo, ela vai ser um segmento de reta que vai formar um ângulo de 90 graus com a base, certo? Então, a partir daí, ela desenhou a altura relativa à hipotenusa. Por que relativa à hipotenusa, Pedro? Porque essa altura, ela vai partir do vértice, onde está o ângulo de 90 graus, e vai até a hipotenusa, certo? Então, por isso que é uma altura relativa à hipotenusa. Então, pode notar que essa hipotenusa, ela foi separada, certo? Em 2 segmentos, tá? A partir de quando a gente traçou aí essa altura, certo? Então, esses 2 segmentos, eles são chamados de projeção. E aí, Tiago preparou um slide top, bem didático, para que você entenda essa relação das projeções. Então, pode notar que são projeções em relação a 2 catetos que vai se incidir sobre a hipotenusa, tá? Outra coisa bastante importante que Briane falou, certo? É em relação às nomenclaturas que a gente dá para todos esses segmentos, certo? Então, a gente colocou aí no quadro a letra M para a projeção do cateto C, a letra N para a projeção do cateto B, mas, e isso é bastante comum, tá? Nos livros, ser ao contrário, por exemplo, o N ser a projeção do cateto C e o M ser a projeção do cateto B, tá? Então, você precisa entender, tá? Essa questão da projeção e não apenas se fixar em relação às letras, porque isso aí pode te atrapalhar em relação a um cálculo futuro, em relação a um livro, né, a uma biblioteca que esteja com nomenclaturas diferentes. Então,
preste bastante atenção nessas relações que existem aí, tá? Em todas essas letrinhas que foram colocadas na imagem. Eu vou pedir para colocar aí, show de bola. Então, você tem aí ó, a letra A, B e C, M, N e H, certo? Então, nas próximas aulas, nos próximos encontros, a gente vai ver relações que existem entre todas essas letrinhas aí, certo? Eu vou me despedindo por aqui já, tá? Um cheiro no seu coração e na próxima aula a gente se encontra para continuar esse conhecimento em relação ao triângulo retângulo. Bom, gente, como o Pedro falou, a gente viu vários elementos. É importante que você identifique quais são esses elementos e não necessariamente decorar as letras, porque a gente pode variar essas letras. E quando a gente aprende as relações, independente da letra que vier, a gente consegue se sair dessa situação aí e resolver a questão, tá certo? Eu vou encerrando por aqui, agradecendo a produção, a Amandita e Pedro por me ajudar nessa aula. A gente se vê logo mais. Até mais. Tchau, tchau.